Agora eu vou fazer uma pergunta que não tá no script aqui. Eu queria fazer esse passeio em São Paulo. Amo minha cidade. Qual o local de São Paulo? Qual o local de São Paulo? A gente recebe amigos do Nordeste, recebe pessoas de fora, que não conhecem a cidade, ou que conhecem, mas a gente conhece muito mais, porque moramos aqui. Qual o local ou a experiência que vocês dariam de dica para conhecer em São Paulo, cidade? Você sabe que, curiosamente, eu estava falando sobre este assunto com um aluno meu essa semana. Obviamente que na aula de inglês a gente falava sobre isso. Inglês. Porque esse aluno é de Cuiabá, mas mora há 5 anos aqui. Sim. E ele falou, teacher, eu conheço muito pouco de São Paulo, porque eu morei 1 ano e meio em Alphaville, na região de Alphaville, então eu ficava mais por lá. Logo depois, quando eu vim para a região da Zona Leste, entrou a pandemia, fiquei 2 anos dentro de casa, e depois, que agora faz pouco tempo que liberou, ele tem um bebezinho, tem uma menina e tem um bebezinho pequenininho, que às vezes impede de fazer certos passeios, né? Lógico. Então ele não conhece muito lugar, a gente estava conversando sobre isso. E eu indiquei, o que eu falei para ele foram sobre os museus maravilhosos que a gente tem aqui. Alguns que eu já conheço, né? Não conheço todos, mas conheço alguns. Que ele, por exemplo, que tem filhos pequenos, né? O Catavento, o Museu do Catavento, legal, que é Catavento. sensacional. Muito legal. Sensacional. Sim, Né? aquário. O Aquário de São No Ipiranga Paulo, ali, né? Sim, o Aquário, sim. O próprio Museu da Língua Portuguesa, Foi muito legal que aquele é passeio sensacional. A Pinacoteca, né? O Museu do Futebol, Sim, no Pacaembu. que tem no Pacaembu. Fora os restaurantes, né, gente? Que já viram Sim, passeio. É, né? exato. Aqui se E o come. Museu do Ipiranga, que daí ele falou que acabou de reinaugurar. E ele falou, não conheço ainda. Eu falei, é um passeio, pelo menos também quando eu fui, eu queria muito ir, revisitá-lo, né? revisitar. E aí eu escutei uma pessoa, eu vi nas redes sociais uma pessoa fazendo um comentário sobre o Museu do Ipiranga. Lindo, moderno, maravilhoso, porém não tem restaurante. Uhum. A pessoa colocou essa observação. Mas tem restaurante no entorno ali, né? Do Ipiranga, Isso que dá isso pra que eu visitar, pedi pra sair do uma museu. dica pra ela deu Tá 83, vendo? né? Eu já posso trabalhar Né? como guia Já, turística. já. E você, A qual gente. seria? Então, em São Paulo? eu assim, como uma comilona, né? Eu sempre digo Se ama. restaurantes, né? Uhum. Restaurantes na Moca, pizzaria, né? Eu sempre tô indicando alguns restaurantes, fora todos esses que você falou, né? O próprio Parque do Ibirapuera já também é um passeio Sim, maravilhoso. maravilhoso. Com certeza. Devia ter mais Mas- parque em São Paulo, mas o Parque Sim. do Ibirapuera realmente... Então, no muito caso legal. do Ibirapuera, ele falou que ele já conhecia, né? Por Sim. isso que o que eu É. citei é o que eu contei pra ele. E eu indiquei, falando em restaurantes, eu indiquei o Italy pra ele. Tá, legal. Porque Top. o Italy é top, né? O que eu acho legal de São Paulo, que não é que só tem em São Paulo, mas eu sempre gosto... De novo, é o estômago aqui pegando. É o paladar também. É a belecice aqui. Mercado municipal de qualquer cidade. Nossa! Eu adoro. Eu reservo um dia para ir no mercado municipal Sim. de algum lugar. Putz, é demais. Mas nós falamos sobre museu, sobre o mercado municipal. Outra coisa que eu acho uma experiência interessante e gosto muito. Andar de bicicleta na Paulista. Falamos sobre a Paulista, domingo. Eu também gosto de ir pra Liberdade, você acredita? Então, Liberdade é um Conheço lugar que a pouco. gente não explorou. É. Nós fomos uma vez, que era uma festa. Nós chamamos que a China e o Japão estavam ali. Porque era a gente saindo pra tudo quanto era canto e a gente com as meninas pequenas. Sim. A gente ficou assustado e desistiu. Tem Mas é um lugar que eu gostaria muito de ir. gostoso. Porque E você- dizem que é bom, né? Sim. Passear na Liberdade. E o MASP. É o MASP que a gente já sim. conhece. Né? E para finalizar, que isso é paulistano demais. E uma dica aí para quem nunca fez isso. Tem que fazer um dia. O Jardel, um jogador de Jardel, acho Futebol. que Jardel ou... Meu Deus, esqueci o nome dele. Acho que é Jardel. Um dia numa entrevista disse isso, eu uso essa expressão. A Javari, o jogo da Javari no Juventus é a Capela Sistina. Assim, é demais assistir um jogo de futebol ali. Porque é um campo
antigo, não tem holofote, então só tem jogo de dia. Sim. E é muito aconchegante. É muito assim. nosso, né? De quem é da região Mas ali. mesmo assim... É turístico. É turístico. Você vê as pessoas fazendo turismo ali. Sim, porque no entorno, tudo em torno do Juventus. Sim. Então, a loja do Juventus, muito legal. o Quantos restaurante. anos tem Juventus mesmo? Juventus, Faz tempo, hein? Acho que o clube, eu não sei. Deve Acho ter que deve ser na muito. década de 20, de 30, não sei. Deve estar quase para fazer 100, né? Vou dar uma gulgada aqui, daqui a pouco eu falo isso. Mas o pessoal vai passear mas na Mas é Javali. bem legal.